Vamos abrir a palavra de Deus em João, capítulo 21, dos versículos 15 ao 17. A Bíblia diz assim: Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por lhe ter sido feita a pergunta pela terceira vez e respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Amém. Deixa esse texto aberto, por favor. Depois de ressuscitado, o Senhor Jesus tem um encontro especial com seus discípulos. Se você observar com atenção o versículo 1 do capítulo 21, a Bíblia nos diz que eles estavam junto ao mar de Tiberíades. Em determinado momento, Simão Pedro decide voltar a pescar e alguns dos outros discípulos resolvem acompanhá-lo. É nesse cenário que Jesus aparece a eles na praia. Após comerem juntos, o Senhor dirige uma conversa particular a Pedro. E nessa conversa, Jesus faz 3 vezes a mesma pergunta: Tu me amas? Sempre que leio esse texto, sou levado de volta ao início do meu ministério pastoral. Há uma experiência que vivi naquela fase, que nunca mais saiu da minha memória. Eu estava nos primeiros meses como pastor na cidade de Guarapuava e faço questão de destacar isso para evidenciar a minha inexperiência naquela época. Naquele tempo, nós tínhamos apenas um culto principal, no domingo à noite. Também realizávamos uma reunião voltada ao ensino bíblico na quinta-feira à noite. Além disso, havíamos iniciado recentemente, de forma simples e improvisada, um culto menor na terça-feira. À tarde, especialmente para atender as mulheres da igreja que tinham dificuldade de sair de casa à noite. Eu me lembro bem, o culto de domingo havia sido extraordinário, com uma manifestação muito especial da presença de Deus no nosso meio. Alguns dias depois chegou o culto da terça-feira à tarde. Ao final daquela reunião, percebi uma irmã da igreja se aproximando de mim, de forma tímida, quase rodeando, como quem queria falar, mas ainda buscava coragem. Era uma mulher simples, reservada, mas profundamente temente a Deus. E ali, naquele momento, algo marcante estava prestes a acontecer. Se esta mensagem está edificando a sua vida, eu quero te convidar a se inscrever no canal Luciano Subirá. Ative o sino para receber os próximos conteúdos e compartilhe essa palavra com outras pessoas. E escreve aqui nos comentários de qual país você está assistindo. É uma alegria enorme saber de onde Deus está alcançando vidas por meio dessa mensagem. Que o Senhor continue falando conosco, assim como falou com Pedro, chamando-nos não apenas a declarar amor, mas a demonstrá-lo por meio do cuidado, do serviço e da obediência. YouTube SEO Tool, AI Writing Assistance, Language Support Services, Video Marketing Courses, Video Transcription Service, SEO Optimization, Tools Transcription Software, Cloud Storage Solutions, Video Translation Software, tinham dificuldade de saírem de casa à noite. Então, eu lembro que o culto de domingo foi um culto daqueles assim muito especial, uma manifestação muito preciosa da presença de Deus no nosso meio. E chegou o culto da terça-feira à tarde. Final da reunião da terça à tarde, eu vejo uma irmã da igreja me rodeando. Irmã Maria era uma pessoa assim mais tímida, introvertida. E eu vi que ela estava tentando se aproximar e iniciar uma conversa. Irmã Maria teve uma conversão poderosa. Ela, pela primeira vez que entrou num dos nossos cultos, ela vem com câncer no estágio sério, avançado, e ela foi instantaneamente curada no momento em que ela colocou o pé dentro da igreja, né? Foi algo que impressionou não apenas os médicos, mas toda a família dela se converteu. Marido era um alcoólatra, foi alcançado pelo poder de Deus. Toda a casa foi salva. A irmã Maria se tornou uma mulher de oração, temente a Deus. Era comum a gente vê-la no templo orando. E naquele momento eu vejo a irmã Maria se aproximando e eu tentei facilitar a vida dela. Falei: irmã Maria, a senhora está querendo conversar, falar alguma coisa? Ela disse: sim, pastor. E quando ela chega, ela vai logo se explicando
E ela começa dizendo: pastor, eu tenho certeza que eu não estou louca. A minha vontade era brincar. Eu tenho um lado meio gaiato. Gosto às vezes de brincar. Minha vontade dela dizer: nenhum louco acha que está louco. Então, a senhora achar que não está louco não é nenhuma garantia. Mas era visível que a irmã Maria estava muito emocionada. Eu decidi pular a brincadeira e falei: por que a senhora está falando isso? E ela disse: porque no culto de domingo aconteceu algo que fez eu questionar a minha sanidade mental. Ela diz no meio do louvor e adoração. Ela falou: eu comecei a ouvir um barulho de metal retorcendo, e ela disse: eu olhei apavorada para cima, para o telhado. O barracão que nós tínhamos alugado não tinha forro, né? Estava todo improvisado, era uma estrutura, o telhado eram folhas de zinco e as tesouras de sustentação eram todas de ferro, todas amostras visíveis. Ela disse: quando ouviu aquele barulho de metal retorcendo, ela teve a impressão que o telhado estava desabando. O barulho era muito forte que vinha do teto. E ela disse, quando olha para cima, assustada com o barulho, ela disse: pastor, o susto com o que eu vi foi maior ainda do que o susto do barulho. Ela diz: eu vi o telhado da igreja abrir de fora a fora na metade. Metade enrolou para um lado, como quando você abre uma lata de sardinha. Metade enrolou para o outro, como quando você abre qualquer outro tipo de enlatado, e ela diz que está assustada. Olhando agora o céu acima de nós, uma igreja sem telhado, e de repente os céus também se rasgaram e se abriram. Ela diz: pastor, eu vi o Senhor Jesus. Ele estava rodeado de anjos. Ela diz: eu não podia ver o rosto dele porque brilhava mais do que umas 10.000 vezes o sol. Mas na hora que eu olhei para ele, ela disse: eu sabia que era ele. Aquela glória, mas um dos braços está aberto, estendido, a mão aberta. Ela diz: eu vi naquela mão. Ela diz: o que eu vi não era uma cicatriz. Era como se o buraco do cravo nunca tivesse fechado. Ela diz: no instante que eu olhei, eu sabia que era ele, mas o outro braço não estava. Estendido para o lado, estava estendido para frente, mão fechada, dedo em riche. E ela diz: então, ele falou, eu disse: pastor, ele falou por 3 vezes a mesma coisa, foram 3 vezes fazendo a mesma pergunta. Eu disse, a voz dele era muito alta, barulhenta, e ele pergunta: tu me amas? Embora aquele dedo tivesse apontado na minha direção, a sensação que aquilo não era só para mim, era para toda a igreja. Mas eu olhava para o lado e me perguntava: ninguém está vendo ele, ninguém está ouvindo isso. Ela diz, então aquela voz mais uma vez trovejou. Ela fez questão de observar, né? Ela falou: eu entendi porque a Bíblia muitas vezes compara a voz de Deus com o trovão. E diz, aquela voz trovejou a segunda vez e diz: tu me amas. Ela diz, e pela 3ª vez aquela voz ressoa dizendo: tu me amas. Ela diz, eu estou em choque com aquilo tudo. E de repente o céu fechou novamente, o telhado da igreja voltou ao normal. E ela disse, foi só então que eu percebi que aquilo era uma visão? Ela disse, pastor, eu me questionei muito se eu estava bem. Ela disse, eu fui embora da igreja. Eu mal conseguia me conter, permanecer de pé. Ela diz, eu deitei no domingo à noite, me levantei só hoje, na terça-feira, para essa reunião. Ela diz, não que eu tivesse doente, mas o meu corpo reagiu debilitado diante da intensidade da visão. Eu estou ouvindo aquilo tudo pasmo, quase sem acreditar. Se não conhecesse a seriedade da Dona Maria e não fosse o testemunho do Espírito Santo dentro de mim, talvez eu realmente não teria levado aquilo adiante. Mas a verdade é que, na minha imaturidade como pastor, eu não sabia o que fazer com o que eu estava ouvindo. Então, como um bom líder e como um bom cristão, quando a gente não sabe exatamente o que fazer, a gente faz aquilo que sempre é certo fazer, a gente diz, vamos orar. Eu olhei para a irmã Maria e disse, vamos orar por isso. Mas naquele momento eu acabei abrindo a boca e falando uma bobagem. A bobagem foi esta. Pode ser que Deus esteja querendo falar alguma coisa. Depois eu mesmo pensei, se depois de tudo isso ele só pode ser que esteja querendo falar, imagina o dia que ele resolver falar mesmo. Aquilo ficou martelando dentro de mim. Saí pensativo, incomodado. Terça-feira terminou, veio a quarta-feira. E eu continuava meditando e orando sobre aquilo. Chegou a quinta-feira. Na época eu ainda era solteiro. E dividia um apartamento com outro pastor da equipe, também solteiro. Naquele dia, nós 2 resolvemos fazer uma visita no chamado horário nobre, que era o horário do almoço.
Era uma forma de cuidar do rebanho e, ao mesmo tempo, garantir a sobrevivência. Havia famílias muito queridas na igreja que sempre diziam: pastor, quando quiser passar para almoçar com a gente, será uma alegria. Não é almoço em troca de oração ou atendimento pastoral. Pode chegar, comer rápido e ir embora. Naquele dia, eu e o Luiz dissemos: vamos passar na casa do fulano. Ele mandou mensagem dizendo que ia assar uma carne, e ele era bom nisso. Fomos sem nenhuma pretensão de fazer visita pastoral, nada disso. Apenas almoçar. Quando sentamos à mesa, percebi que a família estava incompleta. Era o marido, a esposa e 2 filhas. Mas a filha mais nova, a Tásia, não estava sentada à mesa. Ela tinha entre 7 e 8 anos de idade na época. Perguntei: cadê a Tásia? A mãe respondeu: ela não vai almoçar, está no quarto. Minha primeira dedução foi imediata: está doente? A mãe disse: não. Na verdade, ela nem foi à escola hoje, mas não é porque está doente. Ela teve um sonho que mexeu muito com ela. Desde a hora que acordou, tudo que essa menina faz é orar e chorar. Agora, uma criança de 7 ou 8 anos não querer ir à escola, a gente até entende. Mas não querer ir à escola, ficar trancada no quarto, orando e chorando desde a hora que acordou, a ponto de não querer nem almoçar, isso não é comum. Curioso, eu perguntei à mãe o que ela havia sonhado. A mãe respondeu: olha, toda vez que ela fala sobre isso, ela chora. Mas, juntando os pedaços do que ela contou, foi mais ou menos assim. Ela sonhou que estávamos em um culto lá na comunidade. O louvor tinha terminado e o Senhor subiu ao púlpito para pregar. Quando o Senhor subiu, o telhado da igreja se abriu completamente. Eu pensei comigo mesmo: vai começar tudo de novo. Segundo o sonho, ela olhou para cima e viu o Senhor Jesus descendo. Jesus se colocou em pé ao seu lado, no púlpito. Ele sorriu para você de forma meiga e gentil, te abraçou e disse assim: Luciano, pode sentar. Quem vai pregar hoje aqui sou eu. Eu ainda tentei brincar e disse: ué. E foi isso que deixou ela tão emocionada. Não sou eu que vou pregar. Mas a mãe respondeu com muita seriedade: pastor, o que emocionou ela não foi nenhum outro detalhe, a não ser o olhar do Senhor Jesus. O tempo todo ela diz: mãe, nem no mundo inteiro existe tanto amor como eu vi naqueles olhos. E a mãe completou: pastor, isso não é um sonho comum. Não é uma experiência qualquer. Enquanto eu ouvia tudo aquilo, fiquei completamente atônito. Não apenas pela semelhança com o que havia acontecido alguns dias antes, mas porque o Espírito Santo me tocou por dentro de uma forma que eu não consigo explicar. Fiquei tão perturbado que mal consegui comer, engoli a comida rápido e fui embora o mais depressa possível. Eu só me lembro de entrar no apartamento onde morava, atravessar a porta, me jogar no chão da sala e começar a chorar. E eu dizia: Senhor, o que está acontecendo? Todo mundo resolveu ver Jesus essa semana. Isso não é comum. Se esta mensagem está falando ao seu coração, eu quero convidar a se inscrever no canal Luciano, subirá aqui no YouTube. Ative o sino para receber as próximas ministrações. E escreve aqui nos comentários de qual país você está assistindo. É uma alegria enorme saber de onde Deus está alcançando vidas por meio dessa palavra. Que o Senhor continue se revelando a nós, não apenas em palavras, mas em encontros que transformam profundamente o coração. Eu vou completar 26 anos de ministério pastoral. Eu nunca vi isso acontecer antes e nem depois. E de repente eu estou ali dizendo: Senhor, esse sonho mexeu muito comigo. Eu imagino que não é literal. Imagino que o Senhor não vai vir pessoalmente pregar na nossa igreja. Caso o Senhor está pensando isso, me confirma aí que eu vou chamar a imprensa. Eu vou ficar do seu lado. Nós vamos fazer o maior sucesso. Na verdade, vou pegar uma carona no seu sucesso. Mas eu falei para o Senhor: eu entendo que não é isso, mas eu não consigo entender qual o simbolismo. E de repente o Espírito Santo falou e disse: é claro que o sonho não é literal e simbólico. Eu falei: mas qual o significado da mensagem? E de repente ele diz: eu estou tentando falar com a minha igreja desde domingo e vocês não me permitem. E na hora eu lembrei do sonho da irmã Maria. Ele disse: o cu de domingo já passou, o da terça já passou e eu não quero que o da quinta passe sem que a minha mensagem seja comunicada à igreja. Eu já tinha uma outra mensagem preparada. Ele disse: você pode falar isso qualquer outra quinta-feira. Nessa é a minha palavra e a minha mensagem. Eu naquela hora eu falei: está descartada a minha. Só preciso saber qual é a sua.
e o Espírito Santo falou: qual é o único texto da Bíblia que contém as 3 perguntas que a irmã Maria me ouviu fazer? E foi então que eu vim para João 21, o texto que nós lemos, e eu estou aqui para pregar não a visão da irmã Maria, nem o sonho da Tássia. Eu estou aqui para compartilhar a palavra de Deus. Mas eu quero que você entenda o contexto em que isso veio à tona. Talvez um dos assuntos que mais produziu marcas na minha vida com Deus, não só no meu ministério, foi o que Deus falou comigo nesse dia, a partir desse texto. E de repente eu comecei a ler, chorar, tomar nota das coisas que eu estava entendendo e falando. Mas eu confesso que aquele dia foi uma jornada, o início de uma jornada de descoberta de um assunto para lá de importante. Muitas vezes nós não paramos para avaliar a importância de alguns assuntos, mas o tema dessa conversa de Jesus com Pedro é respeito de amor por ele. As 3 perguntas: tu me amas? É obviamente o tipo de discussão de um assunto que não pode ser classificado como um assunto qualquer. Quando lá no Evangelho de Marcos perguntaram para Jesus, o registro está lá em Marcos 12, de 28 a 30, qual é o maior de todos os mandamentos? Essa palavra maior pode ser traduzido como primeiro, principal. Deram a Jesus a difícil tarefa de torcer a Bíblia, toda a escritura da época, e tirar um mandamento que se sobressaísse em relação a todos os demais. E Jesus nem titubeou. Quando fizeram a pergunta, qual é o maior de todos os mandamentos? Ele de bate pronto diz: amarás ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Amar a Deus é um assunto da mais alta importância. Mas naquele dia, o Espírito Santo fala ao meu coração e diz: se esse é o maior mandamento, por que se fala tão pouco a respeito disso na minha igreja? E de repente eu começo a pensar, os pregadores não estão mesmo fazendo um bom trabalho. Porque eu nunca lembrava, não conseguia lembrar de nunca ter ouvido algum pregador ter abordado o tema de amor por Jesus. Às vezes no meio do sermão existia uma menção do texto de Apocalipse, de voltar ao primeiro amor. Mas desenvolver o assunto não lembrava de nunca ter ouvido ninguém. E como disse Jesus, é mais fácil a gente ver o cisco no olho do irmão do que a trave do nosso. Então, primeiro eu estou julgando os outros pregadores, mas o Espírito Santo falou comigo: e você, que nunca pregou a respeito disso? E essa hora eu emudeci, porque não tinha resposta nenhuma para dar. Eu comecei a enxergar textos na Bíblia a respeito desse assunto naquele dia que nunca nas minhas leituras parece que eles apareciam. 1 Coríntios 16, 22, Paulo diz: se alguém não ama ao Senhor Jesus, seja anatema. A palavra anatá, na melhor das hipóteses, deveria ser traduzido como abominável, na pior, maldito. Agora, imagina o apóstolo falando ao grupo de irmãos: se alguém de vocês não ama o Senhor Jesus, seja anátema, seja maldito, seja abominável. O que ele está dizendo? Não se admite que nada, absolutamente nada, venha a reger o amor por ele. Efésios 6, 24. Que a graça do Senhor seja com todos aqueles que amam o nosso Senhor Jesus Cristo. E você vai percebendo ao longo das Escrituras que o assunto foi muito mais abordado do que normalmente a gente se dá conta. E Deus começou a me fazer então entender que a pergunta que Jesus está fazendo a Pedro não é uma pergunta qualquer. É o que nós podemos classificar de uma pergunta crucial. E esse hoje vai ser o tema da mensagem, uma pergunta crucial. Quando ele pergunta, tu me amas, ele está mexendo naquilo que de mais importante nós podemos destacar na relação com Deus. Agora, Jesus fez 3 perguntas, embora elas sejam muito parecidas, elas não são iguais. E antes de mostrar no que uma pergunta difere da outra, eu quero que você possa considerar comigo qual o motivo de Jesus estar fazendo essas perguntas a Pedro. Quando chega na 3ª pergunta, o versículo 17, diz que Pedro se entristeceu com a 3ª pergunta. Ele diz, tu sabes todas as coisas. E em outras palavras, é como se Pedro dissesse, não estou entendendo porque é que o Senhor está me perguntando uma resposta que o Senhor já sabe melhor do que eu. O que me leva à conclusão de que Jesus não está perguntando para Pedro porque ele não saiba a resposta será dada. Ele está perguntando algo a Pedro porque Pedro tem que saber a resposta para a pergunta que está sendo feita. Uma das formas de entendermos isso é olhando então a distinção. Só na primeira pergunta, Jesus coloca aqui um adicional que não tem nas outras. Pedro, tu me amas mais do que esses outros.
Qual o propósito de Jesus perguntar se Pedro o amava mais do que os outros? Qual a intenção disso? Com certeza não era provocar nenhum tipo de campeonato de disputa de amor. Em um outro momento, quando os discípulos começam a medir força, quem deles era o maior? Jesus precisa dar uma enquadrada boa neles e mostrar que esse não era o espírito que eles deveriam ter. Então não faz sentido Jesus agora tentar provocar o tipo de sentimento de quem ama mais do que o outro. Então, se Jesus não está tentando promover uma competição, qual o motivo da pergunta? Pedro, você me ama mais do que os outros. É só você voltar alguns capítulos no Evangelho de João e você vai ver que o Pedro tinha dito para Jesus que o amava mais do que os seus irmãos. Na última ceia, o registro está lá no capítulo 13 do Evangelho de João. Jesus, num determinado momento, diz: um de vocês vai me trair. Quando Jesus diz um de vocês vai me trair, cada um daqueles discípulos começa a fazer perguntas. Porventura sou eu? O que é que está por trás dessa pergunta repetida por vários dos discípulos? O reconhecimento por parte da maioria deles de que eles eram candidatos potenciais a dar aquela mancada. Senhor, o Senhor já está sabendo o que vai acontecer. É comigo ou ao outro lado vai ser comigo. Sou eu que vou dar a mancada. Eles estão perguntando. Na verdade, você vai ver em Pedro uma pergunta completamente diferente. Na verdade, Pedro não pergunta a Jesus, porventura sou eu. Pedro faz uma pergunta para João que está coladinho no Senhor Jesus. E o Evangelho diz que ele fala para João, pergunta quem é. Esse pergunta quem é para mim. Pedro está dizendo para João, eu boto a mão no fogo por mim e por você, por nenhum dos outros 10. Descobre logo quem é o cara, mesmo que ele não se veja como candidato a fazer aquilo, ele está doido para saber quem que seria a pessoa. Nesse momento, Pedro olha para Jesus, em vez de perguntar, só porventura sou eu? E diz, Senhor, por ti eu daria a minha vida. O que é que Pedro está dizendo? É ruim que eu vou trair você. Eu morreria pelo Senhor. E nesse momento, Jesus dá uma encarada messiânica em Pedro e diz, você morreria por mim, Pedro? Morreria? Ele disse, Pedro, ainda essa noite, não vai nem demorar. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Pedro, não, de modo nenhum vai. E você conhece a história. Pedro, na verdade, negou o Senhor aquelas 3 vezes. E agora Jesus, depois de ressuscitado, aparece para ele na praia, olhando nos olhos de Pedro e pergunta, você me ama mais do que esses outros? O que Jesus está perguntando? Jesus está checando. Você ainda acha que é o cara? Porque a atitude de Pedro era qualquer um desses pode fazer. Eu não, eu morro. Eu brinco que Pedro tinha aquele comportamento que eu resolvi apelidar de o Speed Romário para a nova geração. A gente tem que explicar. Há muito tempo atrás, quando a gente não perdia de 7-1 em Copas, a Copa de 94, quando ganhamos o tetracampeonato, a gente por pouco não classificou. A seleção brasileira de futebol quase não classificou. Mas tivemos um atacante, figura histórica no Brasil, Romário, que classificou a seleção, se não me engano, no jogo contra o Uruguai, que vencemos por 2-0. Naquele dia, Romário virou herói nacional. Aí deu entrevista em cadeia nacional de televisão, e nessa entrevista o Romário disse, quando ele nasceu, Deus olhou para ele e disse, exala o cara. O que é o Speed Romário? É quando o cara acha que é o cara. Não é quando o cara acha que até Deus acha que ele é o cara. Esse é o mais alto nível de ser o cara. Então, Pedro está com o espírito de Romário, ou Romário estava com o espírito de Pedro, não sei, mas ele está num ponto que ele acha que é o cara, e que ele acha que Jesus acha que ele é o cara. Mas Jesus diz, Pedro, não vai demorar muito tempo você descobrir que você não é tudo o que acha que é. Agora Jesus encontra o Pedro e diz, aí Pedro, você ainda é o cara? Você me ama mais do que esses outros? A pergunta que Jesus faz também tem um jogo de palavras. A gente não poderia fazer a doutrina baseado só nisso. Mas se João escreve esse uso desse jogo de palavras intencional ou não, nós não sabemos. Até porque João está registrando isso no grego e a conversa de Jesus com Pedro não foi nessa língua, mas é possível que esse jogo de palavras fortaleça uma ideia que já está presente, que o propósito da pergunta é conduzir Pedro a uma autoavaliação. Então Jesus, quando pergunta a Pedro, tu me amas, a palavra ali traduzida, tu me amas agapa, uma derivação de ágape, fala do amor perfeito, sacrificial.
Mas Pedro responde contra a palavra. Ele responde: tu sabes que eu te amo, filé. Filé é amor de amigo, de irmão. Mas muitas vezes na comparação com Agu seria quase como se perguntar: você me ama? E Pedro respondeu: gosto de você. Na primeira publicação, quando só tínhamos o Novo Testamento, da Nova Versão Internacional aqui no Brasil, nesse ano em 94, eu lembro, consultei esse material e esse texto estava traduzido assim na época, ele veio. Hoje já não está mais. Pedro, tu me amas? E a resposta é: tu sabes que eu gosto de você. Agora imagina a moça perguntando para o rapaz, namorado, noivo: benzinho, você me ama? Ele responde: te considero muito. Não é a pergunta que ela está fazendo, muito menos a resposta que ela quer ouvir. Mas de alguma forma eu entendo que Jesus está perguntando para Pedro, não só: você me ama, sim ou não? E aí, quanto você me ama? Você me ama mais do que todo mundo mesmo? E a resposta de Pedro está sinalizando algo diferente. É como se dissesse: amar eu amo, mas não é aquela Brastemp. Amar eu amo, mas não é tudo o que eu achava ou pensava. Na verdade, Pedro descobriu que ele havia fantasiado boa parte do amor que ele acreditava ter pelo Senhor Jesus. E se é possível que gente como Pedro se torne um gigante espiritual, marco na história do cristianismo, fantasia a respeito do amor dele para com o Senhor, a pergunta é: e será que nós estamos isentos disso? Eu me lembro na adolescência de um dia num culto, no final da minha ministração, eu ter ido à frente, me colocado de joelho e ter dito para Deus: estou trazendo minha vida ao teu altar para me consagrar, para ser um mártir da causa do Evangelho. Me disponho a morrer pelo Evangelho. E o pior que ninguém pediu para fazer isso. Eu fiz de oferecido. E por que eu fiz? Porque eu acreditava que eu realmente amava para onde morrer. Ninguém é doido de mentir para um Deus que sabe tudo. A menos que você não saiba que está equivocado a respeito do que está falando. Eu não acho que quando Pedro olha para Jesus e diz: eu vou morrer pelo Senhor, ele estava mentindo. Ele acreditava que ele amava aquele ponto, mas o Senhor permitiu que algo acontecesse e viesse à tona a realidade de que ele não amava tudo aquilo que ele achava que amava. E eu e você também precisamos de tempos em tempos de nos submeter a esse tipo de autoavaliação sincera. Qual é o nível do nosso amor para com o Senhor? Quanto nós estamos amando ao Senhor? E naquele dia, quando Deus não só me fez entender o propósito da pergunta, a necessidade de avaliação, a importância que esse assunto tem na vida cristã, ele também me fez olhar para dentro de mim, enxergar e entender o meu próprio coração. E pela primeira vez eu descobri que eu não tinha dentro de mim, pelo Senhor, tudo aquilo que eu achava que tinha. Eu fiquei chocado, eu chorei muito naquela tarde. Eu lembro que a sensação que eu tinha, enquanto eu tomava nota das coisas que Deus estava falando, eu estava só no primeiro ponto. A sensação que eu tinha é que eu não ia sobreviver até o final da mensagem. Mas a segunda coisa que Deus me falou me fez parar de chorar e me encheu de ânimo e me encheu de gás. Eu entendo que quando Pedro se entristece com a terceira pergunta, porque nesse jogo de palavras Jesus insiste. Segunda pergunta, na segunda Jesus já não pergunta: me ama mais do que outro, mas ele insiste: tu me amas, agapa? Pedro insiste: tu sabes que eu te amo, filé. Na terceira pergunta, Jesus muda. Jesus, que não conseguiu trazer Pedro para o nível de amor que ele está discutindo, ele desce para o de Pedro e disse: Pedro, tu me amas, filé? E a terceira pergunta para mim é mais ou menos quem diz: é só isso mesmo que você tem? É nesse momento que Pedro se entristece. É nesse momento que ele diz: tu sabes todas as coisas. O que eu entendo nas entrelinhas? Que é como se ele estivesse falando lá atrás, quando eu achava que era o cara, o Senhor já sabia que não. Lá atrás, quando eu achava que amava para onde morreu, o Senhor já sabia que não. Então não adianta eu tentar te dar algo diferente da verdade. O Senhor sabe todas as coisas. Amar eu amo, mas não é isso tudo. Eu te amo, filé. E Pedro está triste com a constatação do lugar onde ele chegou. Mas é nesse momento que Jesus vai sinalizar para Pedro. Esse é o segundo ponto que eu quero destacar. Que o nosso amor pode crescer. Porque a pergunta a ser feita é: Deus quer que a gente avalie e descubra onde nós estamos, qual o nível, a dimensão, a intensidade do nosso amor por Ele. Não é apenas para nos condenar por não estarmos onde deveríamos,
mas talvez para nos fazer entender para onde eu e você precisamos então começar a nos mover a partir desse momento. O brasileiro, de uma forma geral, assim como a maioria dos latinos, é muito passional, é muito emotivo e a gente tem muita dificuldade com o confronto, porque normalmente num confronto a gente lê uma reprovação da pessoa e não da atitude. Acho que é por isso que no livro do Apocalipse o Senhor tem que falar: tens a seu favor isso, 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 mas eu tenho contra ti, mas também tem a seu favor. Deus tem que lembrar, não é pessoal. Mas daria para melhorar esse seu comportamento nessa área? E naquele momento eu comecei a entender que o propósito de Jesus com Pedro e com cada um de nós não é simplesmente recriminar aqueles de nós que não o amamos de todo o coração. Porque o que ele espera de nós é amor total, gente. É nada menos do que isso. Amar de todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, com todas as forças. Agora, se eu e você estamos amando, porque o maior mandamento não é só amar Deus, é amá-lo com tudo, com amor total. Se eu e você estamos amando com menos do que o que o maior mandamento manda, nós não estamos onde deveríamos. Mas o ponto é, eu e você jamais iremos para o lugar certo, a menos que a gente enxergue que ainda não chegou lá. E aqui agora Jesus, depois de levar Pedro a essa constatação, ele vai encorajar e motivar Pedro a entender que o amor dele pode crescer. Dá uma olhada comigo os versículos 18 e 19, porque a gente leu do 15 ao 17 de João 18 e 19. Jesus diz: em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, outro terá e te levará para onde não queres. Qual o significado dessa mensagem toda codificada? Verso 19 explica: disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. E depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Por que Jesus agora está tocando no assunto de morte? Qual a razão da pergunta? Tu me amas mais do que todos esses? Não é a promessa que Pedro fez. Senhor, eu morreria por você. Eu daria a minha vida. Então tudo começa com uma promessa de Pedro de declarar: Jesus, eu te amo a ponto de dar minha vida. Eu morreria para você de tanto que eu te amo. Só que quando Pedro teve a chance de demonstrar esse amor, ele negou fogo. Todo mundo estava com Jesus no jardim de Getsemane e os soldados vieram prendê-lo. A gente tem que dar um desconto para o Pedro, que ele até tentou defender Jesus. A Bíblia diz que ele puxa uma espada e ele corta um pedaço da orelha de um servo do sumo sacerdote chamado Malco. Cai entre nós. Eu não acho que ele queria a orelha quando deu o golpe. Eu não sei se eu, que assisti muito filme de gladiador, mas eu teria ido na jugular, eu teria mirado no pescoço. E eu imagino Pedro, talvez fazendo isso enquanto dá o golpe. Talvez o cara no susto, na esquiva, tira o pescoço da reta, mas perde um pedaço da orelha. Naquele momento, Jesus dá uma bronca em Pedro, manda guardar a espada, ainda cura a orelha do cara. Deve ter sido muito frustrante. Acho que naquela hora Pedro põe a espada na bainha, olha para Jesus e diz e pensa consigo mesmo: parece que o Senhor quer mesmo ser preso. E o Senhor sabe a implicação de ser preso. Vão querer te matar e executar. Então, meu Senhor, Deus te abençoe e fique à vontade, porque nós vamos vazar. A Bíblia diz: se cumpriu naquela noite a escritura que diz: ferirei o pastor e o rebanho se dispersará. Não ficou um. Evangelho de Marcos dá um detalhe, só Marcos dá esse detalhe. O que leva alguns comentaristas a especular se isso não teria acontecido com o próprio Marcos. Diz que havia um jovem enrolado num lençol. E quando os guardas tentaram prendê-lo, ele largou o lençol na mão dos guardas e fugiu nu. Isso mostra não só o desespero deles, mas a tentativa dos guardas de prenderem não só Jesus. E aí foi um esparramo de discípulo, todo mundo correu. Só que a Bíblia fala de dois, e o capítulo 18, João nos fala disso. Pedro e o outro discípulo. É a forma como João fala de si o tempo todo. Eles vão seguindo Jesus de longe. O que significa isso de longe? Se tentar pegar nós, corremos de novo. Se não tentar, nós vamos vendo o que é que vai ser da situação, o que é que vai dar. Então eles percebem que Jesus é levado ao sinédrio
onde seria preso e julgado antes de ser entregue a Pilatos para o julgamento final. E a Bíblia diz que João era conhecido do sumo sacerdote. Está lá no Evangelho de João. A tradição, isso não é dado bíblico, diz que ele fornecia peixe lá. Não sabemos se isso é verdade, mas ele era conhecido. É por João ser conhecido que vai fazer sentido a pergunta que a criada que está no portão faz. Quando os dois chegam, a criada olha para o Pedro e diz: você também é discípulo dele? Dele quem? Preso. Porque ela bateu o olho em João e diz: esse nós conhecemos, isso nós sabemos que é. E você também? E essa hora que o Pedro diz: eu não. Se tiver qualquer treta é só com ele. Eu estou fora. Tem nada a ver com ele. Ele nega o Senhor uma segunda vez. E o Evangelho de Marcos, que foi escrito debaixo da tutela de Pedro, é o único que dá outro detalhe. Que na terceira vez que Pedro nega, a Bíblia diz que ele prejou, soltou imprecações, Pedro xingou alguém. Ou ele xinga a pessoa que está perguntando, ou ele chega ao ponto de xingar o Senhor para tentar garantir que ele não tem nada a ver e não é discípulo. Porque um discípulo jamais trataria dessa forma o seu mestre. E Pedro, depois de ter negado essas 3 vezes, ouviu o galo cantar. Esse é o momento que ele chora amargamente. Esse é o momento, talvez ele tenha aquele tipo de sentimento que a maioria de nós já teve diante de algum tropeço. Eu sou uma fraude. E esse choro amargo indica não apenas um arrependimento, mas um sentimento de perda gigantesco. Mas antes de falar do sentimento, Jesus agora olha para Pedro e acredita. Ele está dando uma boa notícia e diz: Pedro, quando você era mais novo, e aqui ele não está falando só de idade cronológica, mas de maturidade. Você mandava o seu nariz, você fazia o que queria. Quando você for mais velho, vão te levar para onde você não quer. Não será necessariamente só as suas escolhas. A diferença é que com a maturidade você vai se submeter. Então, deixa eu dizer, Pedro, o que vai acontecer quando você for mais velho? Não, agora você vai estender as mãos. E o verso 19 diz: disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar Deus. Do que Jesus está falando? Estenderás as mãos, olhe para cá. Morte por crucificação. O Império Romano crucificou incontáveis milhares de pessoas. Quando era criança, achava que só Jesus e os 2 bandidos foram crucificados. Demorou para eu descobrir que era uma forma de execução muito comum para prisioneiros, para criminosos. E Jesus está dizendo: Pedro, na primeira oportunidade que você teve para mostrar que amava a mim a ponto de morrer, você negou fogo. Mas deixa eu te dar uma boa notícia. Eu vou te dar uma segunda chance. Você vai ter uma nova oportunidade, ainda não está pronto. Mas quando essa oportunidade chegar, você não vai relutar, você não vai fugir, você não vai me negar. A gente às vezes assusta atrás da notícia da morte. A boa notícia não é ele simplesmente a morte. A boa notícia é que Jesus está dizendo: eu conheço o seu futuro e o seu amor terá crescido a ponto de você não negar-se a morrer por amor a mim. A tradição diz que Pedro não apenas foi crucificado, mas quando chegou o momento da sua crucificação, ele teria pedido que o crucificassem de cabeça para baixo, dizendo: eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Eu acho essa declaração de Jesus extraordinária. Jesus está diante de um cara que tropeçou. Você consegue imaginar a crise de Pedro agora encarando Jesus? Um Pedro que primeiro voltou a pescar, coisa que ele tinha largado para ser discípulo de Jesus. Segundo, eu imagino que Pedro está se sentindo totalmente cortado da seleção daquele time. Excluído, não apenas pelo seu erro, mas pela lógica por trás daquilo que ele fez. Em Marcos 16, quando os anjos aparecem para as mulheres no túmulo vazio de Jesus para anunciar a ressurreição, a mensagem dada pelo anjo é: ide dizer aos discípulos e a Pedro que ele vá adiante de vós. Pedro é o único mencionado por nome. Por que Pedro é o único mencionado por nome? Porque nessa altura do campeonato, provavelmente Pedro já não sente uma parte dos discípulos. Se vem uma mensagem genérica, o anjo apareceu, mandou falar para os discípulos, Pedro pensaria: é com todos eles, menos comigo. Mas um anjo manda dizer: diga aos discípulos e a Pedro o tempo todo. Você tem um Pedro que está se sentindo fora, cortado, e você tem um Jesus que está dizendo: eu não desisti de você. No fim do versículo 19,
A Bíblia diz que depois de Jesus dar a notícia de que Pedro um dia estaria pronto para morrer por ele, ele disse: segue-me. Quando foi que Jesus falou isso para Pedro? No primeiro encontro. É como se estivesse dizendo: eu não mudei de ideia, Pedro, porque quando eu olho para você, eu não olho apenas o fracasso, o tropeço do seu passado. Eu não olho apenas a limitação do seu presente, a falta de amor. E eu olho onde você vai chegar, Pedro. Eu vejo um Pedro que vai me amar com o mais alto nível de amor sacrificial e que um dia vai cumprir aquilo que me prometeu naquela última ceia. E a beleza de relacionar com Deus que olha para mim e para você, enxergando não apenas os fracassos do passado e não só as limitações do presente, mas o nosso potencial do futuro é algo fantástico. Pense em alguém que acredita em mim e você é Deus. Deus acredita em você mais do que sua mãe. Aleluia. Que mãe é um caso à parte, mas Deus consegue exceder. Eu li uma vez uma história, nunca esqueci, de uma mãe que foi assistir o filho desfilar lá na parada militar e o camarada conseguiu a façanha começou ao fim marchar no compasso errado da tropa. Quando todo mundo erguia a perna esquerda, ele erguia a direita e ele vai fazendo um negócio invertido do começo ao fim. Diz que a televisão conseguiu acompanhar o pobre coitado do início ao fim. Não sei como localizaram a mãe e foram entrevistá-la. Como a senhora se sentiu vendo seu filho marchando no compasso errado da tropa? A mãe, como uma boa mãe, diz: meu filho não fez nada errado. Quem estava errado era o resto da tropa. Isadas, a diferença é que mãe às vezes se faz de cega para algumas coisas. E Deus não está agindo de forma irracional. Ele está dizendo: Pedro, eu escolho não olhar a falha do passado. Eu escolho não prestar atenção na limitação do presente. Eu escolho valorizar aonde você vai chegar no futuro. Isso me faz lembrar aquele texto que Isaías profetiza e é aplicado a respeito do Messias, que diz: ele não esmagará a cana quebrada e não apagará o pavio que fumega. A parte de apagar o pavio eu até consegui entender, mas esmagar a cana quebrada eu nunca entendi disso. Até que eu me mudei para o Paraná. Quando eu comecei a pastorear, o irmão da igreja um dia me diz o seguinte: pastor, quando o senhor tiver um tempinho, eu quero te levar a conhecer o que é a lavoura, o que é o plantio. O senhor vai ter que lidar muito com essa nova realidade. O senhor cresceu na selva de pedra, lá do estado de São Paulo, e o senhor precisa entender esse contexto e essa cultura para os anos que o senhor vai estar pastoreando aqui. Além de que, de qualquer forma, já seria algo interessante. E eu lembro quando me organizei, achei um sábado para acompanhá-lo e ele falou: eu vou fazer o meu trabalho e vou te explicando tudo o que eu faço, como funciona, né? Ele falou: hoje o senhor vai andar de colheitadeira, vão andar na caminhonete, vai andar no meio do campo, eu quero te mostrar tudo, como funciona. E aí nós estamos andando no meio de uma plantação de trigo. O trigo ainda está verde, mas já está alto. E eu estou agoniado, porque a gente já estava pelo menos uma meia hora atropelando o trigo. Ele, com aquela caminhonete, andando no meio do campo, passando por cima de trigo, e eu fico olhando pelo retrovisor e vendo que onde a caminhonete passa, tem 2 rastos de trigo no chão e aqui. O negócio vai me incomodando, e chega uma hora, não aguentei, transportei minha ignorância. Eu falei: você faz isso todo dia? Falou: todo dia chego a fazer isso por 4 horas, examinando, avaliando como tá. Eu falei: daqui a pouco não tem mais trigo, você vai atropelar tudo. Ele começou a rir e parou a caminhonete. Ele falou: pastor, desce. Falei: por quê? Perdi a carona pelo comentário. Falou: não, quero te mostrar algo. Desce. Aí nós fomos atrás, logo atrás dos pneus, aqueles 2 rastros de trigo no chão, amassado, atropelado. Ele aponta aqui, ele falou para mim: o senhor acha que isso não levanta? Falei: acha, eu tenho certeza. Quanto pesa uma caminhonete dessa, 2 toneladas? Não acho que o trigo aguentaria eu e você. O que dizer a caminhonete? Eu falei: pastor, ele vai levantar. Falei: não vai. Eu falou: pastor, dá uma olhada atrás de você, mais ou menos aqui nessa direção. Se possível, tenta abaixar a sua cabeça e nivelar os seus olhos na altura do trigo, porque ele é aparelho. Dá uma olhada ali. Eu falei: por quê? Disse: olha, me diz se o senhor acha alguma diferença de nivelamento. Eu comecei a olhar na direção. E eu vi exatamente na direção que ele apontou 2 carreiros, onde o trigo era mais de um palmo inteiro abaixo do resto. Era visível aquilo. E eu comecei a avaliar a grossura do carreiro, a distância de um e do outro, e olhava para trás da caminhonete e olhava aquilo.
Falei, não, você não está querendo dizer que passou ali e levantou? Falou, passou ali faz umas 2 semanas. Mas agora olha para esse outro lado aqui, ali faz 1 semana. E o trigo estava mais de 2 palmos ainda abaixo levantando. Obviamente estamos falando do trigo ainda verde. Eu olhava aquilo, eu dizia, não pode, é impossível. Parece que minha cabeça explodiu. Não tem como esse negócio levantar. É impossível. Ele falou, pastor, quer saber como é impossível? Aí ele pega, ajoelha, ele diz, impossível é se fizer isso. Com o dedo ele pega um daqueles talos de trigo e onde o caule ou a cana quebrou, ele pega e esmaga a cana que está quebrada. E a hora que ele começa a esmagar com o dedo, falou, pronto, esse não levanta mais. Agora é impossível. Ele diz, nessa fase em que o trigo está, se a cana, se o caule quebrado não for esmagado, ele regenera. E nesse momento, pela primeira vez, eu entendi a profecia, ele não esmagará a cana quebrada. Ele está dizendo, não importa o que foi que te atropelou, que passou por cima de você, que te quebrou nessa caminhada, eu não vou roubar de você. A esperança de se reerguer, assim como enquanto o pavio está fumegando, tem chance dele reacender. Deus está dizendo, eu não vou roubar de nenhum de vocês a esperança de se reerguer. Nós precisamos entender Deus está olhando para falhas e tropeços da minha e da sua parte, não só disposto a perdoar, mas dizendo, eu acredito que você pode se levantar. Eu acredito que você pode se reerguer. Eu acredito que você pode crescer, eu acredito que você pode ir além. E o propósito dele, ao fazer Pedro entender onde estava no nível do seu amor, era descobrir o quanto falta para que ele se empenhe, então, a buscar esse alvo. Quem está entendendo, diga amém. Amém. E terceiro e último lugar, e aqui a gente vai terminar. Primeiro lugar, falamos autorrealização sincera. Segundo lugar, que esse amor pode crescer. Mas a terceira lição que eu entendi aquele dia é que o amor não se expressa só em palavras, isso é bíblico. E 1 de João 3,18, a Bíblia diz, amados, amemos não de palavra, nem de língua. Outra versão diz, nem de boca, mas de fato e de verdade. Só falar que ama não é suficiente. De acordo com a Bíblia, nós precisamos expressar isso também por meio de ações. Nossas ações devem fazer coro com as nossas palavras. Não estou dizendo que não se expressa amor por meio de palavra, mas que não pode ser algo só verbal, que não seja acompanhado de ações que façam coro com aquilo que nós declaramos. As coisas mudaram bastante nesses 25 anos, desde que Deus falou comigo. Hoje nós temos muitas canções que declaram amor pelo Senhor, paixão por Ele, mas nós não podemos acreditar parte de um povo ou de uma igreja que se rotule apaixonado pelo Senhor é apenas porque a gente diz que ama. Em cada uma das 3 vezes que Jesus pergunta, Pedro, você me ama? Senhor amar, eu amo. Ainda não aquela prastempão, aquelas coisas. Jesus diz, mas tudo bem, você vai chegar lá. O que Jesus fala? Depois de cada uma das 3 perguntas, apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Em outras palavras, ele está dizendo, Pedro, se você me ama, então ame aqueles que eu amo. Se você me ama, expresse seu amor, não só com declarações verbais e promessas. Decida trabalhar. Eu não vou esquecer o que eu ouvi de Deus naquele dia. Quem ama, trabalha. Essa revelação entrou dentro do meu coração como nunca antes. E eu decidi fazer da minha vida há 25 anos atrás uma declaração contínua de amor a Deus. Não apenas com o que eu falo para Ele nas minhas orações. Não apenas com aquilo que nós cantamos quando estamos em adoração, mas com serviço. Nós somos parte de uma geração onde há uma mudança de comportamento muito grande. Quando era garoto, a disposição de trabalhar e servir das pessoas era gigantescamente maior do que hoje. O problema de muitos naquela época é que a gente tinha até que parar e dizer faz menos, dá espaço para outros. Todo mundo tem que trabalhar e servir. Mas hoje em dia a gente vive com uma geração que tem a mentalidade de consumo. A maioria vem para relacionar-se com a vida da igreja. E aqui é apenas um reflexo do que a gente pensa e acredita na vida cristã. Apenas com a mentalidade de usufruir, apenas com a mentalidade de receber. Ainda que a Bíblia diz que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. A maioria de nós é focada na motivação egoísta.
Eu estou aqui para receber e é bom que me deem do bom e do melhor. E aí você começa a perceber a dificuldade de uns. Já falei isso aqui, outro dia alguém falou, pastor, eu já vou no culto de domingo, por que eu tenho que ir na célula na semana? Eu falei, domingo você vem receber na célula, a gente espera que você vá para dar. E aí que a empolgação some. Porque quem é regido por essa mentalidade egoísta de consumo não consegue entender a importância do serviço. Então a pessoa chega na igreja e vai exigir o mais alto nível de ministério infantil. Tem que ser quase uma Disney. Mas você pede para esse mesmo pai ajudar a cuidar dos filhos dele, não é nem dos outros. Não. Eu nem estou aqui para ser visto. Estou aqui para ser servido. E é bom que vocês façam melhor, senão eu vou para o concorrente. Esse tipo de mentalidade se manifesta em quase todas as áreas. No início da igreja, quando estávamos ainda no outro prédio, no final um culto, um dia, um irmão teve a infelicidade de me fazer um comentário. Chegou para mim e falou, não gostei dessa música, cantaram hoje e eu não aguentei. Tive um momento carnal, que pastor tem dessas às vezes também. Olhei na cara dele e falei, por acaso foi para você que nós cantamos a música? Porque agora a adoração não é mais para Deus, gente. É para agradar o cliente, o consumidor. Daqui uns dias vão estar ligando para os líderes louvor e pedindo para dedicar música e nem fosse rádio. Algo precisa mudar. E nós precisamos entender que toda oportunidade de serviço é uma forma de expressarmos amor pelo Senhor Jesus. O tempo todo no seu ensino, Jesus diz, o que você faz para os outros, você está fazendo para mim. Nós precisamos entender isso. Julgamento das nações. Mateus 25 diz de um momento onde alguns vão estar diante dele. Ele vai dizer, eu tive fome, vocês me deram de comer, eu tive sede. Vocês me deram de beber, estive preso, estive enfermo, vocês me visitaram, estive nu, vocês me vestiram, até eles vão estar surpresos. Diz, quando foi mesmo que nós fizemos isso pelo Senhor que nem nós estamos lembrando? Jesus disse, cada vez vocês fizeram por um desses pequeninos, vocês fizeram por mim. Nós precisamos entender que quando servimos ao rebanho dele, ele entende que nós estamos fazendo para ele. Eu não consigo imaginar alguém chegar para mim e dizer, pastor, eu te amo, considero, te respeito e ver essa pessoa com descaso com a minha família. Eu vou olhar e dizer, se me amasse, não trataria a minha família dessa forma. Mas nós estamos tentando convencer Deus que a gente ama. Quando a gente, o tempo todo, com as nossas ações, está dizendo para ele que a família dele não vale nada. Se é um lugar aonde eu e você precisamos focar a atenção, de onde vamos despejar amor, é na área de trabalho e serviço. Eu acho que esse terceiro ponto é uma espécie de termômetro lá para o primeiro. Na hora da autoavaliação, da gente descobrir onde está, é só ver a disposição do trabalho, é um termômetro por segundo. Na hora de avaliar se o amor está crescendo, nós vamos perguntar, eu tenho me disposto a trabalhar e a servir. A gente não pode, a gente está dizendo ser uma igreja que ama o Senhor e tem que viver mendigando por voluntário para cada área de serviço da igreja e as pessoas acreditarem que então ganhar pessoas para Jesus e cuidar delas é um peso, é uma coisa árdua. Qualquer outra motivação que alguém tenha para o trabalho, ela vai sumir. É só uma questão de tempo. Eu acredito que a única motivação duradoura é se nós fazemos isso por amor ao Senhor. Então, deixa-te dar alguns exemplos. Uma pessoa que trabalha só para ser reconhecida, o dia que ela parar de ser reconhecida, ela para de trabalhar. Pastor, é errado reconhecer. Não, Deus trabalha com reconhecimento. A gente deveria se inspirar nele. E quando deixamos de reconhecer, nós estamos olhando. Mas quando alguém, porque deixaram de reconhecer, evidente que ela não estava fazendo pelo Senhor, ela estava fazendo só pelo reconhecimento. Há outras coisas que podem nos motivar, principalmente quando são novidades, mas que depois, ao longo do tempo, elas desaparecem. Eu era ainda adolescente e os profetas me pegavam onde eu ia e começava a falar de como seria um dia meu ministério. Vai chegar o dia em que você vai ficar cruzando os céus dessa nação de avião de um lado para outro o tempo todo. Eu nunca tinha andado nem teco-teco. Imaginava-se um dia andar de balão, desses dirigível. Era até difícil acreditar.